Boa tarde a todos e todas, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade, né, desse evento grandioso aí que a gente está fazendo no dia 26 e 27 de agosto de 2021, né, o nosso quarto encontro da Rede de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica dos Rios Itajaí e Camboriú, né. Na tarde de hoje nós vamos ter um mini curso com a Camila Burigo Marim, né, ela é doutora em Ciência e Tecnologia Ambiental pela Univale. Vou passar a palavra para ela, ela falar mais um pouquinho sobre o trabalho dela. Nosso minicurso hoje é sobre os métodos alternativos para análise da qualidade de água. Contigo, Camila. Muito obrigada, Daiane, muito obrigada pelo convite de participar do evento, obrigada a todos que estão aqui. E eu e a professora Kátia, então, vamos falar um pouquinho, né, sobre esses métodos alternativos. Infelizmente, a professora Kátia não pôde estar aqui ao vivo com a gente hoje, mas a gente preparou o material e ela já fez a gravação e eu vou rodar aqui para vocês também um pouquinho do nosso trabalho, tá? Eu vou colocar aqui no chat já 2 links que vão ser úteis para a gente. Um para responder uma perguntinha que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou explicar como é que a gente vai fazer, que é o link para o Slido ou Slido, para a gente responder essa perguntinha. Não sei se vocês têm o app ou se quiserem entrar direto pelo site também funciona super, já vou explicar como é que funciona. E aí eu deixei também um link, eu fiz um link no Drive para deixar todos os materiais relacionados aos métodos que a gente vai mostrar aqui, então, nesse mini curso para vocês, tá? E eu vou primeiro passar aqui, vou fazer uma fala, depois eu vou passar o que a professora Kátia também preparou, mas fiquem à vontade para fazer perguntas quando vocês quiserem, que eu vou estar aqui para, né, para tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu vou compartilhar minha tela agora e aí eu peço para que qualquer problema, né, que tiver, ou que, se quiserem falar comigo, abram o áudio daí, por gentileza. Vou compartilhar aqui. Aqui tá dando um erro aqui, só um pouquinho. Agora vai. Estão vendo aqui na apresentação? Sim. Tá bom, muito obrigada. Bom, então eu vou compartilhar aqui um pouquinho sobre métodos alternativos para análise da qualidade de água. Eu e a professora Kátia trabalhamos no Laboratório de Oceanografia Química e Poluição Marinha da Universidade, né, do Vale do Itajaí, da Univale. E a gente trabalha tanto com as determinações clássicas, né, químicas da qualidade de água, como também com esses métodos alternativos. E o que a gente vai compartilhar hoje aqui com vocês são alguns métodos que a gente utiliza ao longo aí, vem utilizando ao longo de anos para diferentes aplicações com diferentes comunidades, tá? Para começar, antes de eu falar dos métodos alternativos, já que a gente vai falar sobre análise de água, eu queria entender um pouquinho o que significa água para vocês. Se vocês puderem fazer a gentileza, então, de entrarem ali no app ou no link que eu deixei ali para vocês do slide, né? É bem facinho, é só entrar ali, se você colocar no Google também já vai achar o link, e aí tem para participar, é só digitar Água Viva. E aí, digitando Água Viva e dando um Enter, vocês já conseguem responder essa pergunta online aí para a gente começar a nossa conversa de hoje. Pode ser? Eu vou acompanhar aqui pelo app. Se vocês pudessem, né, então em uma palavra ou em algumas palavras que vierem à mente de vocês, né, o que significa água para você? Quem está respondendo consegue acompanhar ali, né, no 20 palavras, como que tá aí as respostas, né? Acho que quase todos já responderam.
Bom, não diferente, né, das palavras que vocês escreveram aqui, que basicamente foi que, né, o que a água significa, como tem para vocês como significado, né, vida, a gente também percebe isso em vários grupos diferentes que a gente trabalha, né? E a gente costuma usar essa pergunta sempre para fazer um quebra-gelo e para começar as nossas atividades sobre análise de água e qualidade de água, enfim, com diferentes grupos. Né? E aqui eu estou mostrando os resultados com alguns grupos que a gente já trabalhou em diferentes locais, só para vocês terem ideia, né, que normalmente as pessoas atribuem, né, o significado da água como vida, né? E aí eu sempre me pergunto e sempre questiono as pessoas se a gente entende a água como sendo vida, né, como essencial para a nossa vida, como fonte para a nossa vida, por que a gente trata a água dessa forma? Por que a gente precisa falar sobre qualidade de água? Por que a gente tem que, né, que difundir esses conhecimentos, né, para a gente tratar aí da água? A gente sabe, né, que a gente tem uma série de ambientes saudáveis e ambientes degradados ao longo de uma bacia hidrográfica, né? A gente às vezes tem trechos saudáveis ou tem trechos degradados, enfim. Então a gente precisa conhecer a bacia hidrográfica e conseguir fazer com que as pessoas entendam esse comportamento, essa abrangência e onde elas estão nesse processo, né? Onde elas estão em tudo isso que permeia o ciclo da água, o que acontece dentro da bacia hidrográfica. E aí, a nossa ideia, então, é trazer aqui alguns métodos simples para monitoramento de qualidade de água, que pode ser usado em projetos e programas de educação ambiental, que pode ser utilizado em instituições de ensino públicas ou particulares, em associações e organizações não governamentais, enfim, né, são inúmeras as possibilidades de aplicação desses métodos. A gente trouxe aqui basicamente 2 grupos para apresentar para vocês de métodos de análise, então, da qualidade de água, tá? Um método mais relacionado à qualidade ambiental, que a gente usa, né, uma metodologia do PAR, que é um protocolo de avaliação rápida. E a gente vai falar um pouquinho também das técnicas químicas que a gente pode utilizar, mesmo sem possuir a infraestrutura de um laboratório de análise química convencional. Tá? É possível, sim, monitorar e ter uma boa ideia sobre a qualidade da água dos nossos rios, da nossa bacia hidrográfica, usando técnicas simples e acessíveis também. Tá? Só lembrando aí do link do material que eu deixei para vocês, então, acessarem o Drive com vários desses artigos que, né, a gente utiliza, então, para aplicar esses métodos. Vou começar, então, com o protocolo de avaliação rápida, que, na verdade, é um protocolo internacionalmente conhecido e utilizado. Ele foi lançado pela Agência de Proteção do Meio Ambiente dos Estados Unidos e tem várias adaptações, né? Desde 99, quando foi lançado, até agora já muitas coisas se modificaram, né? E a gente já tem as nossas versões brasileiras também adaptadas para o Cerrado, para a Mata Atlântica, enfim, vou falar um pouquinho de forma geral como é que ele funciona e como pode ser uma boa ferramenta para a gente começar a aproximar as pessoas da bacia hidrográfica, né? Porque muitas vezes as pessoas até conseguem ver que tem alguma coisa errada, que tem algum tipo de degradação, mas não conseguem entender as relações de causa e efeito e consequências, enfim. Então, esse método desse protocolo de avaliação rápida, ele é bem utilizado para avaliar de forma integrada parâmetros que determinam a qualidade dos condicionantes físicos do rio e permitem a obtenção de informações que vão possibilitar o planejamento do uso e conservação dos recursos fluviais. E aí ele junto, né, esse protocolo junto com essas técnicas de determinação química, eles podem ser bastante potentes para tudo isso, para possibilitar o planejamento do uso e de conservação dos nossos recursos hídricos. Eu peguei aqui um modelinho, que também deixei disponível lá no material para vocês, de um protocolo mais simples que a gente tem dos protocolos de avaliação rápida brasileiro, tá? Todos eles têm mais ou menos o mesmo perfil, o que muda um pouquinho são os parâmetros, a quantidade de parâmetros, mas a ideia é a mesma, tá? Qualquer um desses protocolos que tem, o da EPA, esse mais simples, eu deixei um outro mais completinho também, já traduzido para o português para vocês também. Qualquer um deles, ele é feito para que qualquer pessoa possa aplicar.
qualquer pessoa que tenha um conhecimento básico ou um treinamento rápido sobre alguns conceitos, né, em hidrografia, possa aplicar. Então, normalmente, a gente faz isso com o público que a gente está trabalhando, já vem trabalhando sobre as questões dos recursos hídricos, tá? Esse que eu vou apresentar agora para vocês, ele tem 11 parâmetros, mas tem outros que tem 21 ou mais parâmetros, tá? E a ideia, né, é que a gente tenha uma aproximação dos conceitos e identificação da realidade. Então, aproximar os conceitos, né, que envolvem aí a bacia hidrográfica, ajudar as pessoas a identificar a realidade daquela bacia, a realidade no qual ela se insere dentro de todo esse processo, popularizar a ciência, né, mostrar que as pessoas podem ser pesquisadoras também, e tentar resgatar relações de pertencimento, porque a partir do momento que a pessoa está fazendo uma avaliação, que ela está comprometida, está ali tentando decifrar o que aquele ambiente está querendo mostrar, a gente começa a aproximar, né, resgatar algumas relações aí nesse processo também, tá? Todos esses protocolos, eles têm em comum, né, uma pequena identificação aí dos avaliadores, o nome do curso d'água, data, localização, as condições do dia, né, as condições climáticas do dia, ou condições de tempo, e a temperatura da água, né, que é um dos parâmetros mais avaliados ao longo do mundo, que a gente consegue com um termômetro facilmente determinar a sua temperatura. Bom, esse protocolo que eu vou mostrar, ele já foi aplicado, por exemplo, para estudos de ensino, para estudantes de ensino fundamental, esse mais simples. Quando a gente aplica, a gente também tem a gente faz algumas adaptações para a nossa realidade, mas eu acho ele uma base muito boa e fácil, assim, de ser entendido e aplicado, tá? Vou mostrar um pouquinho dele para vocês. Então, nesses protocolos, normalmente a gente tem uma análise de paisagem, né? Nesse caso ele fala, por exemplo, as características do fundo do rio, e todos eles têm, né, uma classificação entre ótima, boa e ruim, dá uma pontuação. Tem alguns protocolos que têm pontuações mais, né, pontuação variando de 1 a 1, né, então tem aqui mais certinho, né, a nota que você vai dar, e esse aqui, como é mais simples, ele atribui 0, 5 e 10, né, mas aí vai depender do protocolo que você vai resolver utilizar, tá? Quando a gente trabalha com criança, com pessoas mais novas, ou que não tem muito conhecimento ainda desses parâmetros que a gente vai avaliar, a gente acaba usando esse mais simples, mas qualquer um pode ser aplicado. E uma coisa que é bem importante falar é que todos eles levam em média algo em torno de 20 minutos para serem aplicados. E eles levam em consideração, então, a paisagem, a questão do tipo de fundo, a ocupação das margens de rio. Esse aqui, por exemplo, já tem os desenhos, né, para tentar identificar como seria, né, para atribuir essas notas. Tem uns que já tem coloridinho. Trabalham conceitos como erosão, a presença de lixo, de resíduos, né, ao longo também desses rios, que é um dos indicativos bem importantes quando a gente fala de avaliação da qualidade, porque acaba sendo um parâmetro mais visível, né? A gente sempre fala, a gente sempre trabalha aqui no laboratório, dentro do projeto que eu coordeno, que é o projeto de extensão Água Viva, a gente sempre fala sobre o lixo, sobre os resíduos sólidos como indicadores visíveis da poluição, que às vezes está ali, mas que é invisível também, né? Então, não só a poluição por esses resíduos maiores visíveis, mas pelos invisíveis. Alterações no canal do rio, se tem a presença, né, de canalização de esgoto doméstico ou industrial, como é que está a questão da oleosidade na água, se presença de óleo, se tem plantas aquáticas, se não tem, animais, né, e aí aqui a importância de a gente adaptar o protocolo para a realidade também, porque, por exemplo, né, a gente vai ver aí algumas coisas com facilidade quando a gente está no trecho do rio, né, mesmo de água doce. Agora, às vezes a gente está, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem muita influência da maré, né, então a gente está em mar estuarina, e às vezes, então, esses animais são um pouquinho diferentes, então tem que também, a gente pode dar uma adaptada ali, inclusive, indicando espécies chaves dentro daquele corpo d'água, né, daquele rio, enfim, daquele estuário que a gente está trabalhando, se a gente já o conhece preteritamente, né? Então, também dá para fazer esse tipo de adaptação, tá? E outros aí parâmetros, como, por exemplo, o odor da água também
pode ser trabalhado aí dentro desses protocolos. Então, esse protocolo que eu trouxe aqui é o mais simples, né, o de 11 parâmetros, mas tem outros adaptados aí para outras realidades. A gente já tem protocolos brasileiros que eu deixei disponíveis ali para vocês também, para Mata Atlântica, para o Cerrado, enfim, tá? E a gente também pode adaptar conforme a nossa realidade e o grupo que a gente estiver trabalhando. No final, todas essas notas, todas essas classificações que a gente for dar para cada um desses parâmetros e indicadores, ele vai me dizer se o ambiente aí está natural, se ele está alterado, se ele está impactado, né? É uma forma de a gente conseguir fazer a pessoa se aproximar, a pessoa ver que, né, que a gente precisa ter uma visão mais integrada da bacia hidrográfica, conseguir ter uma ideia, né, de como está essa qualidade, e aí a gente depois poder discutir como é que a gente pode melhorar ou manter a qualidade, né, de um determinado local. Além desses protocolos de avaliação rápida, que vocês viram lá bem facinho aí de trabalhar, tendo um conhecimento prévio sobre o assunto, a gente tem também técnicas químicas, onde a gente pode usar, então, diversos parâmetros e indicadores para a gente conseguir avaliar a qualidade de água. A gente escolheu aqui 2 parâmetros e indicadores para trazer para vocês um pouquinho mais sobre as técnicas químicas relacionadas a eles e que são muito úteis, né? Por exemplo, o pH é um parâmetro indicador que está dentro da resolução do CONAMA, né, 357, que é a resolução que a gente usa para fazer uma análise da qualidade de água dos rios, do estuário, da praia. Então, é um parâmetro indicador, né, previsto pela resolução. E a gente também vai trazer aqui um parâmetro indicador, que é de matéria orgânica, uma análise, um análogo à DBO, né, análise de DBO, que é demanda bioquímica de oxigênio, que também está prevista aí na resolução. Então, é claro, né, eles não têm uma super acurácia, mas eles conseguem nos dizer, sim, trazer, assim, bons resultados. E, para isso, então, eu vou passar aqui um videozinho do material que a gente preparou e que a Kátia, então, gravou para falar aqui com vocês. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Kátia, Kátia Naomi Kuroshima, eu sou oceanógrafa e tenho trabalhado, então, com avaliação, né, da qualidade da água para fazer monitoramento ambiental em diferentes ecossistemas, em diferentes ambientes, né? E o que eu tenho percebido ultimamente é que muitas vezes, apesar dessa técnica, né, desse procedimento da avaliação da qualidade da água ser um procedimento extremamente importante para reconhecer o ambiente, para trabalhar com a parte de monitoramento ambiental, muitas vezes nós deixamos esta técnica ou deixamos de executar, né, de fazer essa avaliação da qualidade da água, porque não temos acesso a algum laboratório de química, ou algum laboratório de química de água, alguma instituição. Então, o que eu tento trazer aqui são 2 técnicas bem simples, que conseguimos fazer, então, com procedimentos de muito baixo custo, em casa, né, ou em qualquer escola, todos conseguiram fazer, então, essas determinações, e vão trazer resultados também que permitem avaliar essa qualidade de água. Como são procedimentos de baixo custo, elas permitem também fazer um acompanhamento, né, ao longo do tempo. Então, a gente consegue transformar esta técnica em um programa de monitoramento de qualidade de água, um monitoramento ambiental, o que acaba sendo essencial, né, e acaba sendo muito importante. Nós estamos conhecendo, então, o nosso ambiente, né. Então, o que eu queria trazer é que quando nós pensamos em ambiente aquoso, uma qualidade, nós sempre enxergamos, então, organismos diferentes, essa diversidade, essa biodiversidade e essa riqueza, né, envolvendo organismos vertebrados, invertebrados, né, coluna d'água, a interação que acontece entre os organismos, entre as diferentes espécies, mas também a interação que acontece entre a parte biótica e abiótica, né. Se a gente pudesse colocar um zoom, né, um microscópio, mergulhar um microscópio dentro desses ambientes, nós vamos observar, na verdade, que estes grupos, né, de organismos, elas se dividem em 2 grandes
organismos, né, em dois grandes grupos, que seriam, então, os organismos produtores, que realizam a fotossíntese, e os organismos, então, consumidores ou decompositores, também entrariam junto, que realizam, então, a atividade da respiração. Tá? Os organismos que fazem a respiração, não necessariamente são os organismos decompositores, mas ambos realizam, então, a atividade da respiração. Os processos realizados, então, por estes organismos produtores e organismos consumidores ou decompositores, eles fazem a transformação da matéria inorgânica para uma matéria orgânica. Então, a atividade de fotossíntese, né, passa a ser, então, a transformação da matéria inorgânica para síntese, para transformação em material orgânico, e depois a transformação dessa matéria orgânica retornando para a matéria inorgânica, passa a ser um processo de respiração, né, realizado, então, pelos organismos consumidores ou pelos organismos, então, decompositores. Se formos aproximar mais ainda essa câmera, der um zoom maior, nós observamos, então, que as substâncias, ou que nós chamamos aqui de matéria inorgânica, ela pode ser sintetizada ou resumida em compostos na forma de um nitrogênio, fósforo, carbono e hidrogênio, que são apresentados no ambiente aquoso, né, em diferentes combinações. Então, o nitrogênio pode ser apresentado na forma de NO2, né, nitrito, nitrato, amônio, o fósforo também na forma de diferentes formas do ortofosfato, e o carbono na forma de CO2, bicarbonato ou carbonato, né, junto com o próprio íon, né, hidrogênio, ou o hidrogênio ele pode fazer parte também da composição dessas outras substâncias, né. Então, toda matéria inorgânica seriam substâncias inorgânicas, químicas, que veio da degradação dessa matéria orgânica, ou que vai servir como uma matéria-prima, ou um substrato para a síntese, então, dessa matéria orgânica. E o que seria a matéria orgânica? A matéria orgânica são todas as moléculas que foram sintetizadas por estes organismos no processo da fotossíntese. Seria açúcar, aminoácidos, proteínas, né, uma vasta gama, então, de macromoléculas, que são essenciais para os processos fisiológicos destes organismos, mas também entram neste rol da matéria orgânica no próprio organismo. Né? Esses são organismos unicelulares, organismos fitoplantônicos, as próprias bactérias, os próprios organismos entram aqui categorizados como matéria orgânica. Inclusive o próprio organismo, né? O peixe em si, eu posso considerar o peixe como sendo matéria orgânica. Ou fragmentos destes tecidos, né? Quando os organismos morrem, elas vão começar a sofrer o processo de decomposição, e pedaços ou fragmentos, então, destes tecidos, né, tecido animal e vegetal, também entram na categoria, então, deste grande grupo, matéria orgânica. Tá? Só os organismos mortos que entram aqui na parte da matéria orgânica? Não. Enquanto os organismos estão vivos, o excesso dessa matéria orgânica que é sintetizado, que vai ser excretado, né, então, as fezes, a exudação dos organismos unicelulares e também fezes e pseudofezes, que é lançado, então, para fora, né, da estrutura corpórea destes organismos, também entraria, então, como sendo matéria orgânica, que vai servir de substrato para os organismos decompositores, que vão transformar essa matéria orgânica de volta para uma matéria inorgânica. Então, aquele ambiente, né, aquoso, que quando a gente mergulha, coloca a cara debaixo d'água, nós enxergamos, então, o sedimento, plantas aquáticas, as algas, microalgas, os peixes e toda essa interação, nós podemos, de uma forma muito sintetizada, resumir como sendo interação entre as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas, que trabalham dessa forma muito equilibrada, muito integrada, como se fosse uma grande engrenagem. Então, tudo aquilo que é toda a matéria inorgânica, num ecossistema, né, bastante equilibrado, nós podemos dizer que toda a matéria inorgânica ela vai ser convertida para a matéria orgânica e, ao mesmo tempo, essa matéria orgânica ela vai ser convertida para matéria inorgânica, de forma que a quantidade destes dois grandes reservatórios, né, o reservatório do material inorgânico e o reservatório do material orgânico, elas estão, então, em equilíbrio, em sintonia. O que vai acontecer? Pode acontecer, então, de ter um desequilíbrio neste processo, né? Como seria esse desequilíbrio? Entrada de matéria orgânica que não veio deste mecanismo, por exemplo, esgoto, né? Lançamento de esgoto é entrada de matéria orgânica.
Então, quando vem uma quantidade muito grande, excessiva, né, ou qualquer quantidade de material orgânico fora do ecossistema que está em equilíbrio, ele naturalmente vai provocar um certo desequilíbrio, né? Ele vai desestruturar essa relação equilibrada que existe. Então, o esgoto lançado aqui vai ser uma quantidade massiva, né, de matéria orgânica que vai forçar as atividades das bactérias decompositoras, dos organismos decompositores, e vai, então, aumentar a quantidade de substâncias inorgânicas ou de material inorgânico neste meio, que, aumentando a quantidade de matéria inorgânica, ele intensifica o teu uso e intensifica, então, a atividade de fotossíntese, e tudo começa, então, a aumentar em termos de proporção. Pode simplesmente aumentar o tamanho dessas engrenagens, digamos, onde nós chamamos, então, de ambientes eutrofizados, ou pode acontecer um certo desequilíbrio, ter muita matéria orgânica em detrimento de uma quantidade muito pequena de material inorgânico, porque, por alguma razão, os organismos não dão conta de decompor, o ambiente não é adequado para essa decomposição, né? Ou a entrada de material orgânico é muito superior à capacidade que o ambiente tem de transformar a matéria orgânica em inorgânica. Então, tem uma série de propriedades ou características deste ambiente, mas que, de uma forma resumida, ela provoca um desequilíbrio neste ambiente, né? Então, para isso, o que nós podemos fazer? Avaliar substâncias que estão na forma inorgânica e substâncias que estão na forma orgânica. Então, para isso, a proposta agora é trazer, então, métodos simples, né, para fazer monitoramento da qualidade da água, utilizando dois parâmetros, duas ferramentas, né, o pH, representando as substâncias inorgânicas, aquela matéria inorgânica, e a matéria orgânica em si, né. Então, avaliar estes dois parâmetros faz através de procedimentos muito simples. Bom, começamos então por pH, né. O que é o pH? O pH é toda vez que acontece uma atividade de respiração, em que uma bactéria ou mesmo os organismos, né, estão então liberando. Quando nós fazemos uma respiração, inspiramos oxigênio e liberamos CO2, este CO2, esse gás carbônico, no meio aquoso, ele é altamente reativo, ele vai reagir e se transformar, então, no ácido carbônico, que posteriormente ele vai se dissociar em H+, e íon bicarbonato, né? Então, quando há o surgimento deste H+, nós dizemos, então, que houve uma interferência no pH, né, a quantidade de H+, que está presente no teu meio. Então isso significa que toda vez que há uma respiração, que há um organismo fazendo uma respiração, na verdade, ele está liberando H+ para o teu meio. Isso mesmo. Então, quando há um processo de respiração, nós dizemos que aumenta a quantidade de H+, e o seu pH vai ser acidificado. Isso significa que naquele equilíbrio entre fotossíntese e respiração, se a taxa de respiração acabar sendo superior à taxa de fotossíntese, nós podemos observar naquele ambiente um ambiente mais acidificado. Então, se nós fizermos o contrário, nós coletarmos uma amostra e fazermos uma determinação só do pH e verificarmos que este ambiente ele está mais acidificado, eu posso já concluir que este ambiente ele tem um excedente de atividade de respiração em relação à atividade de fotossíntese. Tá? É sempre desse jeito? Não necessariamente, né? Pode ser que o ambiente, por uma série de razões, da bacia hidrográfica, por onde a água percola, etc., ela pode ser levemente acidificada, né? Ou levemente alcalina. Então, por isso, o monitoramento ambiental é muito importante, né? Eu preciso conhecer como está acontecendo isso ao longo do tempo, né? Se o histórico dele é ser mais ácido, se o histórico dele é ser mais básico, então o monitoramento acaba sendo importante, tá? Por isso, mas de qualquer forma, nós vamos tentar, então, avaliar essa quantidade de H+, que está presente no meio. Em laboratório, né, existem equipamentos muito sofisticados, existem pHmetros, podemos fazer uma titulação, podemos determinar através de uma cromatografia iônica, né? Então existe uma série de técnicas e metodologias para fazer determinação dessa quantidade de H+. Eu vou trazer para cá, são técnicas que não foi criada por mim, já existem publicadas, já está na metodologia, né, já está em todos os protocolos, mas como fazer a aplicação desta técnica para fazer um monitoramento ambiental.
né? Então, todos já devem conhecer, a gente aprende no ensino fundamental, a brincar um pouquinho, né, de ciência, tentando trabalhar um pouquinho a avaliação de pH através de extrato de substâncias de plantas ou de leguminosas, né, de produtos naturais. Então, aqui é comum utilizar, para fazer medição de pH, extrato do repolho roxo, da uva, da mora, hibisco, paresmeira, enfim, todas as flores ou legumes que apresentam uma certa coloração, elas são capazes, né, de serem utilizados como indicadores, né, de pH. Bom, por que será que isso acontece, né? Então vamos um pouquinho mais a fundo. Isso acontece porque todas estes leguminosas, essas flores, né, estes frutos, todos estes produtos, ele apresentam uma substância que é denominada, então, de antocianina, que está desenhada, né, está a sua estrutura química, que ela está representada aqui. E qual é a grande característica dessa antocianina? É que elas apresentam vários íons H+, e que esses H+, elas são ionizáveis, né? Então, isso significa que se eu colocar essa molécula, né, se essa molécula antocianina for jogada no meio extremamente ácido, ela vai ficar nessa estrutura aqui, com todos os H+, vinculados à sua estrutura molecular. Mas se essa antocianina for jogada no ambiente mais alcalino, mais básico, estes H+ começam a se perder, ela sai do meio, né? Ela não fica estável e ela começa a perder estes íons H+. E aí vai acontecer, então, mudança de coloração. Todas as moléculas que apresentam estes anéis, né? Aqui no caso não são anéis, aqui tem um anel aromático, né, mas estes anéis existem alternância de dupla ligação, então já tem uma dupla simples, nós dizemos então que estas duplas, elas entram em ressonância. Está representado desta forma, mas na natureza o par de elétrons, ela fica circulando, né, em alta velocidade. E é esta ressonância e a combinação, né, vai ter uma ressonância neste anel, uma ressonância neste anel, uma ressonância neste terceiro anel também. Então, é a ressonância destes elétrons combinado com estes radicais que estão presentes aqui, que vai fazer com que apresente uma certa coloração. Então, qualquer alteração na estrutura, se eu tirar este H+, os elétrons continuam circulando, mas a cor apresentada vai ser diferente. Então, isso significa que esta molécula, ela vai apresentar uma determinada coloração num pH. Se eu colocar essa solução no outro pH, os elétrons continuam em ressonância circulando, mas como houve perda de íons H+, elas começam a apresentar uma outra coloração, né? Então, esta é a grande propriedade da antocianina, que está presente em todos estes produtos, do repolho roxo, da uva, mora, etc. A antocianina, ela foi caracterizada, primeira vez, muito tempo atrás, em 1835, né, foi determinado, foi descoberta a sua estrutura química a partir de uma flor, né, e por isso deu-se uma flor mais azulada, e o químico Ludwig marcou, e foi colocado o nome de antociano, anto, que vem da flor, né, do grego, flor, e ciano, então, da cor azul. Então, essa coloração mais azulada, mais lilás, roxa, vermelha que apresenta, é da presença desta antocianina. Elas mudam um pouquinho de tonalidade ou de intensidade, porque eu tinha dito que aquela molécula ela é dependente, né, do pH do teu meio. Então, o pH da célula onde ela se encontra, né, isso vai fazer com que essa molécula seja mais ou menos associado ao H+. Por isso apresenta mudanças de coloração. É observado, então, em repolho roxo, principalmente, na uva, amora, nos hibiscos e quase todas as flores que apresentam uma coloração mais avermelhada, mais azulada. Tá? Todas elas podem ser utilizadas, todos os frutos aqui, todos eles podem ser utilizados também, beterraba, cenoura, todos eles podem ser utilizados aqui para a determinação, né, e o uso como indicadores de pH. A antocianina é considerado como hoje, né, sendo o maior grupo de pigmentos solúveis em água do reino vegetal, e nas plantas, né, eles são utilizados, eles têm uma função também, né, eles são utilizados como antioxidantes, eles dão proteção a estes vegetais, a estas plantas em relação à luz solar, eles evitam, então, esta oxidação através da luz solar, e por isso funcionam como também mecanismos de defesa, né, para estas plantas.
também são utilizados na polinização e na dispersão, então, de sementes, né? Então, a antocianina, ela tem uma função ecológica, biológica muito importante, e para nós utilizamos, então, aproveitamos essa propriedade e utilizamos, então, como indicadores de pH. Como é que funciona, né, essa antocianina? Então, aqui tem a molécula da antocianina, num pH mais ácido, né, pH 1 ou 2, num pH mais neutro, e aqui num pH mais alcalino, né? A propriedade dessa antocianina é que ela pode mudar a coloração de acordo com o pH onde ela se encontra. Então, quando ela está no pH mais ácido, nós dizemos que todos os H+, elas estão associadas a essa estrutura molecular e ela vai apresentar uma coloração mais puxando para o laranja, um pouco avermelhado, né? Então, essa é a coloração típica da antocianina, quando todos os íons H+, estão grudados, né, ligados, então, à sua estrutura molecular. De novo, né, em função da ressonância destes elétrons, também vibrando, né, com o vizinho, né, com o hidrogênio e o oxigênio que está presente aqui. Tá? Se eu retiro essa molécula e coloco no meio mais neutro, no pH 6 a 8, por exemplo, o que vai acontecer? A diferença dessa estrutura molecular em relação a essa outra estrutura é que aqui ele já houve perda de um H+. Então, observe, né, aqui eu tenho duas hidroxilas, tenho 4 hidroxilas. Essas 2 hidroxilas estão iguais, essas 3 estão iguais, na verdade, e houve uma perda de um H+ apenas presente aqui. Como houve a perda deste H+, o elétron se deslocou, a dupla que estava dentro do anel já veio para cá, então a ressonância que deveria estar acontecendo aqui, ela já foi um pouco modificada, né? Então, não vou entrar muito em detalhe, mas a ressonância, ela acontece ao longo de todos estes anéis, tá? Toda vez que tem duplas alternadas, ela vai, os elétrons circulam, então, ao longo de toda a molécula. Isso vai fazer com que ele já apresente uma outra coloração, que vai ser um pouco mais próximo do roxo, do lilás, né? Que é a cor natural, né, da fruta que a gente conhece. Então, o repolho roxo, a uva, o próprio hibisco, né? Isso significa, então, que o pH celular, né, onde está reservado, então, estes pigmentos, eles apresentam um pH próximo da neutralidade, próximo de 7. Por isso que a gente encontra, então, essa coloração. E se nós pegarmos essa mesma molécula e jogarmos num ambiente mais alcalino ainda, nós vamos observar que há mais perdas de íons H+. Então, ele já houve, né, aqui já estava sem H+, e houve mais uma perda de íons H+. E muda novamente de coloração, ficando numa cor, então, mais próximo do azul, tá? Então, essa propriedade no pH mais ácido, ser mais próximo do vermelho, laranja, depois azul, né, mais pro lilás, depois pro azul, isso vai fazer, então, que nós possamos utilizar essa propriedade para utilizar como indicador de pH, né? E aqui eu tenho, então, uma imagem produzida por extrato de repolho roxo, né, em diferentes pHs e as estruturas moleculares, então, né, que vai perdendo estes íons H+. Tá? Como é que se prepara esse extrato, ou de repolho roxo, ou de qualquer outra planta? Macera, pica ele bem picadinho, né, põe um pouquinho de água, pode bater no liquidificador, ou macera, simplesmente amassa ele, vai amassando num pilão, por exemplo, né, planta as pétalas das flores, por exemplo, né, ou a uva, faz um macerado. Quanto menos água tiver, melhor, porque ele vai ficar mais concentrado. Mas se não conseguir fazer isso também, você pode pegar esta solução, passar por um filtro, né, de café, por exemplo, né, essa solução passa por um filtro de café, retira todo este líquido e aí reserva o pigmento, né, e coloca, então, em diferentes valores de pH, tá? E aí eu consigo montar, então, essa escala de pH. Muitas vezes o repolho roxo, né, ou a uva, beterraba, que se faz também, ele pode picar e pode levar à fervura, né? Alguns já podem ter visto na literatura também que leva a ferver. É legal ferver também porque a molécula ela não se decompõe em temperaturas altas, pode ferver, aí no fato de ferver você pode acabar evaporando a água e acaba concentrando então estes pigmentos. Também é uma outra dica para ter estes indicadores de pH mais concentrado, né? Quanto mais concentrado, melhor, né? Porque eu vou pegar algumas gotas desse indicador
e colocar na minha água, né, na amostra, então, que eu quero fazer a avaliação deste pH. Então, podemos preparar, né, de diferentes formas, simplesmente macerando ou fervendo e depois deixando para evaporar e aí filtrando. Né? Reserva, ela pode ser congelada também, dura semanas, meses, congelado, né? Então não tem problema nenhum nesse sentido. Tá? É sempre bom deixar congelar, né, ou guardar no refrigerador, porque como é a base de um fruto, ela pode acabar então fungando, etc. Então, para preservar é melhor congelar, tá? E como é que eu preparo, então, essa escala de pH? Né? Como é que eu consigo uma solução que tem pH 1, 2, 3, para montar essa escala? Né? Verifiquem também que eu não consigo ter tanta diferença entre elas, né? Não consigo ter um pH 0, pH 1, eu vou ter mais ou menos pH entre 1 e 2, um pH entre 5, né, e 6, aqui ainda fica um pouquinho difícil de visualizar. E aqui, perto do amarelo, a mistura, né, do azul para o amarelo vai ter também uma cor intermediária, né? Mas eu consigo montar essa escala de pH buscando diferentes soluções que tem essas tabelas na literatura, né? E posso montar, então, essa tabela. Misturo um pouquinho de água, de torneira mesmo, a própria bateria, né? O ácido líquido que tem ali dentro já é um ácido muito forte, mas eu posso, por exemplo, medindo, né? Ácido estomacal, mas eu posso espremer um limão, espremer um vinagre, tomate, essas que apresentam coloração, não é muito adequado, porque ela vai mascarar as cores, né, tomate, café, etc. Não vou conseguir fazer muito bem, sangue, por exemplo, mas tem aqui diferentes escalas de pH. Então, eu consigo montar uma solução, água com algumas gotas de limão, vinagre, o leite, né, pode ser leite em pó, o próprio leite também, a água, né, o bicarbonato de sódio, solução de amônia, sabão, alvejante, né, o cloro, por exemplo. Então, eu consigo montar, assim, uma escala de pH, tá? E aí, eu consigo fazer, então, uma comparação destas substâncias. Ela é fidedigna, né? Mas isso é verdade que vai acontecer, então, dessa forma? Sim, ela é muito fidedigna, até porque os indicadores universais, né, de pH que são utilizados em laboratório de química, elas são baseadas, né, nestas substâncias. Então, a antocianina, ela foi, na verdade, extraída pela primeira vez dessas plantas, hoje elas já são sintetizadas em laboratório para produção em grande escala destes reagentes. Né? Então, o que são estes papéis de pH que nós utilizamos? São estes vários pigmentos que são impregnados, né, no papel. Né? E aqui eu tenho aqui uma escala, um medidor de pH da marca Merck, caríssimo, né, estes papéis, mas que nós mergulhamos uma tirinha deste papel na água e, dependendo da combinação das cores que vão sendo formadas, a gente consegue definir, então, qual vai ser o pH, né? Mas a gente observa que é basicamente isso, olha, é uma mistura, que aqui tem vários reagentes que estão sendo misturados, né? Mas, então, aqui, uma coloração observada pela amora, jabuticaba, jambolão, da uva, né? Do repolho roxo também entraria mais ou menos nessa mesma escala, mas o que a gente observa? Todas elas vão apresentar mais ou menos este padrão, porque é a antocianina que está presente ali. Então, em pH ácido, ele vai estar mais puxando para o vermelho, que é o que está apresentando aqui, um pouco mais neutro, né, meio azulado aqui nesta região do pH mais neutro, que vai ser esse mais amarelado, que é da própria solução, né, que está presente. Depois, ele vai ficar um pouquinho mais para o azul, para o roxo, e por fim, vai ficar então mais amarelado. Tá? Então, ele não é nada diferente dessa escala de pH que é observado, então, pelos equipamentos, pela fita, né, Merck, que é utilizada, que é uma marca muito boa. Depois, o que pode fazer? Pode montar esses próprios tubinhos, né? Então, a gente coleta uma amostra de água, coloca algumas gotas deste indicador do pH, que foi produzido, então, extrato de repolho roxo, uva, hibisco, por exemplo, e a gente pode fazer uma comparação com uma escala de cor, né, como está sendo observado aqui, ou então comparar através dos tubos, né? Então, rapidamente a gente consegue fazer o monitoramento deste pH. Estes padrões de cores, elas podem ser até pintadas com lápis de cor. Uma vez que você monta essa escala, a gente pode representar, né, uma escala de cor como foi feito aqui com lápis de cor, e aí você tem uma escala já fixa
de pH, né? Não vai ter, montou uma vez, pronto, e a gente já tem então essa escala de pH, coletou e sempre faz então uma comparação, tá? Dá para medir muito bem o pH, então, através dessa forma comparativa, né? Uma análise comparativa, tá? Eu só vou complementar antes de passar para o próximo parâmetro, que a gente também faz essa análise de pH com um extrato, por exemplo, de flor de hibisco, e aí a gente macera, né, esmaga essa flor com álcool, em vez de usar água. E o extrato que a gente retira dessa flor, a gente faz tirinhas com papel de café, de filtro de café, passa nesse extrato, né, e deixa secar. Deixa secar ao natural mesmo. E depois usa a fitinha, né, do filtrinho de café, como se fosse uma fitinha dessa, né, do reagente que a Kátia mostrou também para vocês. No segundo momento, então, nós vamos trabalhar então com determinação de matéria orgânica, né? Então, pH representando aquela matéria inorgânica e a matéria orgânica no todo, né? Como nós vamos estar avaliando, pensando, né, no equilíbrio entre a forma inorgânica e a forma orgânica. Como é que a gente pode medir a matéria orgânica? Aqui nós vamos utilizar uma outra técnica que também já está na literatura para fazer a determinação de oxigênio desses ambientes, mas que nós trouxemos para cá agora para fazer o monitoramento ambiental, né? Utilizando, então, o azul de metileno. O azul de metileno, ele apresenta, então, essa estrutura molecular e ela tem uma grande característica, na verdade, porque ela tem uma aplicação em diversas áreas, né? Na biologia, hoje, né, nas ciências biológicas, ela é utilizada como corante de membranas, né, gram positivo, gram negativo. Eles são utilizados também como indicadores de RNA e DNA. Na medicina, é utilizado como redutor, né, no tratamento, então, de metahemoglobina, que é uma doença que diminui esse transporte do oxigênio. E na química, ele é utilizado, então, como indicador de oxirredução. E como ele atua como um agente redutor, que apresenta cores diferentes, ele é um agente redutor, nós vamos utilizar esta propriedade do azul de metileno, que, onde é que eu encontro azul de metileno? Em farmácia. Muito tranquilo. Né? O azul de metileno, ele é utilizado também como, da mesma forma que é utilizado como redutor, ele é utilizado também para tratamento, né, de retirada de verrugas, por exemplo, assim como o permanganato de potássio, né? Eles são utilizados e a gente pode encontrar, então, na farmácia, tá? Vamos utilizar esta propriedade química, né, que é utilizado como indicador de oxirredução. Ela tem duas propriedades, na verdade. Além de ser utilizado como indicador de oxirredução, ou seja, na forma oxidada é uma coloração e na forma reduzida é outra, ele atua como agente redutor, ele é um fornecedor de elétrons. Além disso, ele apresenta cores diferentes. Se eu colocar o azul de metileno numa água que está oxidada, que tem muito oxigênio, ele vai apresentar uma cor azulada. Se eu colocar esse azul de metileno numa água anóxica, sem oxigênio, ou num ambiente redutor, ele vai ficar, então, incolor, né? E ele passa do azul para o incolor e vice-versa também, né? Então, é uma reação reversível, né? E é esta propriedade que nós vamos estar utilizando. Pelo fato de ter essa propriedade, no monitoramento ambiental, ela pode apresentar, então, duas aplicações. A primeira, que é a determinação qualitativa do oxigênio, simples, né? Coleta uma quantidade de amostra de água, coloco umas gotinhas do azul de metileno e, na hora, eu já observo a coloração que vai ser formada. Quanto mais azul intenso ele formar, mais oxigênio vai ter no teu ambiente. Quanto mais claro ficar este azul, menos oxigênio vai ter no teu ambiente. É claro que vai depender das gotinhas de azul de metileno que vai ser colocado. Então, da mesma forma que o pH, eu preciso montar também uma escala, né, em que eu vou padronizar um frasco com, sei lá, 10 ml de água, eu vou colocando 5 gotas em cada uma delas, com diferentes quantidades de oxigênio. Tá? Como eu consigo essas diferentes quantidades de oxigênio? Ebulição. Pega a água, põe para ferver, ferveu, esfria, né? Tampa, esfria, esse é 100% sem oxigênio. Você ferve, você perde o gás.
e no outro deixa borbulhando, ou chacoalha bastante o frasco, ou deixa aquelas bombinhas de oxigênio de aquário, satura, pronto, 100% oxigênio. E aí vai fazendo misturas combinadas, né? Então, eu tenho um frasco de 100% sem oxigênio, outro 100% com o máximo do oxigênio. Se eu pegar metade de cada uma delas, né, e botar 5 ml de água sem oxigênio, 5 ml com água com oxigênio, mistura, pronto, eu já vou ter uma água, então, com 50% de oxigênio, né, e assim sucessivamente. Eu posso construir, então, uma escala com a quantidade de oxigênio, já que eu tenho esses dois extremos, tá? Então, eu posso fazer monto uma escala, como nós montamos para o pH, e aí a gente consegue determinar a concentração de oxigênio. Posso medir, então, a determinação qualitativa de oxigênio, o que já nos dá um bom indicador, né, de um parâmetro da qualidade ambiental, mas aqui eu quero fazer mais, eu quero fazer a determinação da matéria orgânica, né? Então, o que a gente vai fazer? Para essa determinação, eu vou considerar como sendo uma determinação indireta da matéria orgânica. Não vou medir exatamente a quantidade da matéria orgânica, mas eu vou medir, lembra que lá naquele primeiro slide eu coloquei toda a água natural, não água de torneira, né? Toda a água de rio, lago, etc., que tenham bactérias. Tem matéria orgânica, eu fechar, né, lacrar essa água, colocar num frasco e tampar, o que acontece com o tempo? Se deixar no escuro também, né, não pode mais ter produção de matéria orgânica, não pode mais ter fotossíntese. Então, eu coloco ele no escuro, o que acontece? A matéria orgânica está lá, as bactérias também estão lá, né, e essas bactérias, elas vão começar a processo de decomposição. A respiração vai continuar acontecendo. E ele vai consumir essa matéria orgânica, vai transformar a matéria orgânica em material inorgânico, né? Lembram disso. Então, com o tempo, o que acontece? A matéria orgânica vai começar a reduzir, mas esse processo de respiração, ele consome oxigênio. Então, uma água que estava cheia de oxigênio, ficando um tempo ali, essa matéria orgânica vai começar a ser consumido, o oxigênio começa a ser consumido, e a água que estava com oxigênio vai passar a ficar sem oxigênio. Como que isso pode me determinar a quantidade de matéria orgânica? Olha, amostras que têm muita matéria orgânica vai consumir muito oxigênio. No final de um tempo, ele vai ficar praticamente sem oxigênio. Uma água que tem pouca matéria orgânica, as bactérias vão acabar comendo tudo, né? Consome toda a matéria orgânica, era tão pouco que ainda tem oxigênio no teu meio. Então, continua sobrando oxigênio na água, e é esse oxigênio final que eu vou estar quantificando. Tá? Como é que a gente pode fazer esse experimento, então? Então, a gente pode coletar duas amostras, coloquei aqui como sendo a amostra 1 e a amostra 2, coloca a mesma quantidade de água nos dois frasquinhos, coloca algumas gotas, né, de azul de metileno, é importante que seja a mesma quantidade, né, para estar padronizando, e espera um tempo. Este tempo pode ser algumas horas, pode ser alguns dias, né, depende da quantidade de matéria orgânica que está presente no meio, tem que restar um pouco para o teu ambiente, tá? Então, durante este intervalo de tempo, o que vai estar acontecendo? O frasco tem que estar fechado, no escuro. Por que no escuro? Para não ter mais fotossíntese. Pode estar produção continuada, né, de matéria orgânica. A gente tem que interromper essa quantidade de matéria orgânica que está sendo produzida. Então, vamos lá. Eu coleto duas amostras de água, coloco nos frascos, etiqueto, fecha e deixo no escuro, né, para que não tenha mais atividade de fotossíntese. As bactérias continuam atuando ali, eles vão continuar decompondo aquela matéria orgânica, consumindo oxigênio. Ao longo do tempo, o que vai acontecer? Vai ter essas duas características aqui. A amostra 2 diminui um pouco, né? O oxigênio não diminui tanto assim, então ele continua azul. E a amostra 1, ele consumiu muito oxigênio. Depois de um intervalo, vamos dizer, 24 horas, ele ficou mais clarinho. Esse azul ficou mais clarinho. Então, significa que a matéria orgânica consumiu todo o oxigênio e aqui agora eu não tenho mais oxigênio, tenho bem menos oxigênio do que nessa segunda amostra aqui. Então, eu posso aproveitar e fazer também uma escala, né, com essa quantidade de matéria orgânica e definir quanto mais escura for a tua cor final, depois deste experimento, mais limpo vai ser a tua água. Menos material orgânico
vai ter, então, na tua amostra e, portanto, menos oxigênio ele consumiu, né? E quanto mais claro for esta água no final deste experimento, no final das 24 horas, ele ficou mais claro, porque sobrou pouco oxigênio, quase não tem oxigênio no meio, e não tem oxigênio porque ele foi consumido pelas bactérias que degradaram essa matéria orgânica. Então, eu tenho uma escala aqui, quanto mais clarinho, né, eu vou dizer que o índice de poluição da água é alta, e quanto mais escuro, mais limpa vai ser esta água, tá? Esta técnica é bem bacana, é bem legal, e a gente utiliza, então, por exemplo, que é uma técnica muito similar para a avaliação da qualidade de água, que nós chamamos de DBO, né, a demanda bioquímica de oxigênio, que nada mais é do que o princípio do que está sendo apresentado aqui. Então, o que foi feito agora, né? Trouxe aqui duas técnicas conhecidas de vocês, o uso de extratos de flores, plantas, extratos de repolho roxo, por exemplo, para determinação do pH, mas para monitorar um processo de respiração e fotossíntese que acontece na água, e determinação, então, do azul de metileno, que é utilizado como indicador de oxirredução para fazer a avaliação da poluição da água. Os dois parâmetros, o pH, ele determina a quantidade de substâncias inorgânicas, e aqui eu determino a quantidade de matéria orgânica. E aí eu consigo definir, então, o equilíbrio que existe entre a forma inorgânica e a forma orgânica. Tá? Posso fazer um único momento e avaliar, então posso fazer uma avaliação quantitativa, coletando diferentes pontos do rio e conseguir comparar se o ponto A é melhor que o ponto B, melhor que o ponto C, por exemplo, né? Ou eu posso definir um único momento e coletar uma vez por semana, durante um mês, durante 2, 3 meses, e avaliar ao longo deste período como está variando, né, a qualidade de água deste ambiente. E aí acaba virando, então, em ambos, né, no caso, acaba virando, então, um monitoramento da qualidade da água. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não são técnicas inovadoras, né, nem é minha intenção trazer uma técnica inovadora, mas é a aplicação destas técnicas de baixo custo, que já estão protocolados, né, em várias revistas científicas, e fazer o aproveitamento dessas técnicas, trazendo para cá para fazer o monitoramento da qualidade da água, de uma forma muito simples, barata, mas que instiga ao mesmo tempo a ciência. Então, né, caso vocês venham trabalhar, então, com escola fundamental, ensino médio, que vão instigar, então, as crianças para a ciência, tá? Daqui, deste experimento, vocês conhecem muito mais, os procedimentos escolares podem ser aplicados em diversas áreas, né? Na matemática, na graficação, comparação, na geografia, nas ciências, né? Coloração, na parte artística, então pode desmembrar em diferentes setores, em diferentes áreas também, tá bom? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Oi, gente, estão aí ainda? Tudo Sim. certo? Então tá. Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu só tenho mais um slide aqui, que é o nosso contato. Mas a ideia é eu ficar aqui agora à disposição para tirar dúvidas de vocês, né? Na realidade, a nossa intenção aqui é trazer, né, esses métodos que a gente usa, né, para baratear custo, para a gente poder usar e fazer com que as pessoas repliquem isso, que possa ter um monitoramento ambiental voluntário, por exemplo, né? Que não precise ser apenas dependente de uma universidade ou de um laboratório, né? Para que a gente possa ter autonomia também. E a gente já teve algumas experiências bem legais de monitoramento ambiental voluntário, tanto no nosso projeto como em outros projetos aí ao redor do Brasil, em que a própria comunidade monitora os recursos hídricos, né, que consegue, então, ter um acompanhamento e um entendimento melhor, então, de todos esses processos que a gente tem aí ao longo da bacia hidrográfica. Nossa, muito bom. Bem interessante o trabalho de vocês e muito didático, né? A explanação da professora Kátia, assim, eu achei bem didático. Eu estou aqui, como a gente trabalha aqui com os cursos técnicos integrados, né? A gente tem os cursos de informática e de química. Já estou imaginando aqui para a gente passar esse material para os nossos alunos aqui da química,
muito legal, achei bem interessante. Assim, a gente quis trazer um pouquinho dos fundamentos, né? Não só os métodos, mas no que eles se baseiam, porque daí depois as formas de a gente conseguir utilizar e reproduzir isso são diversas, né? A partir do momento que a gente entende de onde que vem tudo isso, né? E assim como essas técnicas que foram mostradas em relação às técnicas químicas, os protocolos de avaliação rápida, eles também vêm desses estudos laboratoriais, também vêm de coletas pretéritas, de entendimento, de uma análise né, de anos aí no ambiente também, para depois poder trazer isso de uma forma simplificada, sem ser simplista, né, mas para que se torne realmente acessível para as pessoas aí de diferentes locais e com diferentes intenções, né. A gente participa ainda, né, de muitos processos aí que tem zonas de conflito de uso de água em diferentes bacias hidrográficas. Na verdade, eu, por exemplo, sou representante da universidade no comitê do Tijucas, né, do Iguaçu e Contíguas. E a gente já, assim, teve vários momentos assim com a comunidade, diferentes tipos, né, de associação, enfim, diferentes entidades e atores sociais com questões de conflito de uso mesmo. Então, essas ferramentas são bem legais para ajudar nessa gestão de conflito de uso e também para que essas comunidades se apropriem do conhecimento e possam, então, ir em busca das resoluções, né, para esses problemas encontrados nas nossas bacias hidrográficas. Exatamente, muito bom, né? Bem acessível a todos, né? E de fácil compreensão, que é o importante, né? Para que as pessoas possam, né? Desde quem já trabalha com isso, né? Até a pessoa mais, como diz você, lá da comunidade, que consegue entender e trabalhar, né? Com esses parâmetros e tudo mais. Achei bem interessante. Gente, vocês têm alguma pergunta, meninas? A gente vai encaminhando para o final. Não, eu só quero parabenizar a Camila e a Kátia, né? A apresentação é muito didática e na realidade a gente tem bastante equipamento, mas às vezes falta algum tipo de reagente, né? Às vezes é um período muito curto para fazer alguma prática um pouco mais, né, voltada ali a um local específico do campus. Então achei muito bacana, Camila. Muito obrigada pelas contribuições. Imagina, muito obrigada a você. E a gente foi atrás dessas técnicas, na realidade, né, não só para baratear o custo, mas quando eu comecei a dar aula, bom, já trabalhava com isso na graduação, a Kátia foi minha orientadora da graduação muitos anos atrás, e a gente já trabalhava um pouquinho com isso com a comunidade, mas sempre a gente trabalhava mais com alguns reagentes que a gente tinha no laboratório, né, coisas mais específicas da química. E aí, quando eu comecei na docência, já nem vou dizer quanto tempo, mas há um tempo atrás, eu trabalhava em outra universidade antes de voltar para a Univale, eu sempre tinha muita dificuldade de acesso, né? Às vezes o reagente, tinha equipamento, mas não tinha, enfim. E aí eu comecei a buscar esses métodos alternativos que a gente pudesse fazer de onde a gente estivesse. Então, também esse compilado, essas 3 técnicas foram anos, né, de busca para a gente conseguir usar e replicar, e são as que são mais, que a gente encontrou por enquanto, né, que são as mais acessíveis e que têm dado bastante certo nas intervenções que a gente faz. Joia! Muito legal o trabalho de vocês, parabéns. Queria agradecer, tá, Camila, pela disponibilidade sua, da professora Kátia também, que mandou o vídeo, né? A gente está muito agradecida pela participação de vocês. Esse material vai ficar disponível no YouTube do campus do IFSC, né? O pessoal sempre, às vezes, não participa muito do evento no momento, né? A gente está no meio da tarde, às vezes o pessoal está trabalhando. Estava até falando com alguns colegas agora mais cedo, estavam em milhões de reuniões ou estão em aula síncrona, né? Esse negócio da pandemia aí deixa a gente com as agendas todas meio trocadas. Mas com certeza fica disponível lá, né? Para disponibilizar no YouTube para depois ser utilizado esse material. Achei interessante, eu vou até compartilhar com a galera ali no nosso grupo aqui da Química. Certo? Muito obrigada. Estendo o agradecimento à professora Kátia. Tá? Pode deixar que eu vou falar. Fico muito feliz com a participação de vocês no evento. Muito obrigada a todos e estamos, né, à disposição de vocês para esclarecer eventuais dúvidas e para fazer parcerias, também ajudar vocês, de repente, né, com esses métodos aí onde vocês estiverem. Certinho. Então, vou interromper a gravação. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.